Então, o senhor concorda comigo que nós estamos falando de um conceito teológico? Então, sim, um conceito teológico. Então, um conceito teológico ele pode ser discutido, debatido, e podemos chegar aos extremos desse debate para entendermos se os termos são os mais adequados, não para o século XIX, para o século XXI, doutor Vailate. É disso que eu estou falando. Não estou dizendo que o conceito de inerrância não é teológico ou que ele é inverdade só porque não está na Bíblia. Não estou dizendo isso. Eu creio no conceito da Trindade e jamais vou questionar o conceito da Trindade, como também jamais questionei a autoridade da Escritura. Eu estou questionando o uso de um termo que é inadequado para os tempos que nós vivemos. E qual seria o termo mais adequado? Não, nós podemos buscar um termo mais adequado. O irmão acredita que a Bíblia não é... Nós podemos buscar um termo mais adequado. Sim, mas veja bem, no livro que eu li, de novo, algumas coisas que eu sei pelo irmão é diante do que eu li no livro. Que eu já disse para o senhor que não é uma construção teológica. Perfeito. Se o irmão mudou de repente... Tem outros livros, se o senhor quiser fazer uma avaliação teológica, nós podemos discutir eles. Mas é eu que eu não quero sentei entender. para escrever isso. É que eu quero entender de fato, irmão. Eu já lhe expliquei. Nesse texto, uma expressão importante, o irmão diz, por exemplo, nesse livro que é assinado com Pablo Marçal, eu não sei se isso o irmão pensa nisso, por isso que eu estou querendo saber. Mas por isso que eu estou aqui. É que eu estou tentando concluir a minha pergunta. Você vai poder concluir. É que quando coloca se eu tenho, claro que eu tenho ciência. Sim. Tenho ciência do meu nome está lá e é por isso que eu estou aqui, colocando a minha cara e defendendo o que eu disse. Então, você diz nesse livro, mais uma vez, ou vocês dizem, enfim, que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Então, pergunto, você mantém... Então, vou falar de novo. Na contextualização que eu estava dizendo isso, eu estava falando de Jesus como palavra de Deus para uma pessoa específica num contexto específico. Não, mas desculpe, não é isso. Eu vou retomar uma coisa que foi falada porque a gente pode fixar nas coisas. Apenas a pergunta porque eu quero entender. Eu vou retomar sua própria fala. Eu vou retomar sua própria fala. Ela não é a palavra de Deus, nós temos algo problemático. É porque ele já falou e o pastor Vailate está pegando o que está no texto, mas eu vou lembrar o que o senhor mesmo já falou. Mas eu estou pegando a fala dele agora. Eu vou pegar o que ele já falou. Ele disse assim, eu troquei uma série de áudios com o Pablo Marçal, e o Pablo Marçal pegou esses áudios, mandou digitarem esses áudios e lançou o livro, colocou meu nome, colocou o dele, e o livro foi publicado. Se a gente não partir dessa premissa do que ele mesmo disse, vamos ficar aqui atacando espantalho para chegar e colocar uma pecha de herege nas costas do pastor. Mas não é isso. Eu estou perguntando agora. Por isso que eu estou dizendo, que assim, por trás da pergunta, não procede, se contém a palavra de Deus. Eu perguntei para ele se ele continua a ter essa perspectiva. Não é bem assim. É a ideia de que tem um consenso teológico, de que Barth diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, ele esvaziou a palavra de Deus e que o senhor seria barthiano. Você percebe? Que tipo de discussão? Barth disse na dogmática da igreja. A dogmática da igreja não foi traduzida para o português. Não é espantalho. Eu quero entender o que ele quer dizer com a Bíblia não é a palavra de Deus e ela contém. Se ele mantém essa perspectiva que aparece no livro, ou não, o que ele pensa sobre isso. Porque ele já disse que o texto era um monte de áudios de internet que foram colocados num texto. É só perguntar assim, contém ou é? Então, mas essa é a oportunidade fantástica. Então, ok. Contém ou é? Então, essa é a oportunidade fantástica, porque assim, eu não quero que pareça que o Dr. Vailate está tentando construir um espantalho para atacá-lo. Então, ele está fazendo a pergunta direta de agora. Então, se lá no livro, porque eu entendi o que o pastor Eduardo Reis falou, ele falou, aquele livro não foi uma produção teológica. Pronto. Ok, entendi o contexto. E esse contexto faz diferença mesmo também. Claro. Porque foram áudios trocados e tal, virou um livro. Ok. E agora ele está dizendo, bom, agora estamos aqui nessa mesa. Isso, perfeito. Agora que estamos aqui entre teólogos, qual é a tua opinião sobre a palavra de Deus? A Bíblia, ela é a palavra de Deus ou contém? Eu quero ouvi-lo. Pastor Eduardo com a palavra. Apenas isso. Então, eu vou dizer para você o seguinte, as duas coisas, ok? Ela é a palavra de Deus em termos de manuscritos, porque eu creio que os manuscritos foram produzidos a partir da inspiração do Espírito Santo, não tenho dúvida disso. Ok? Há uma revelação. Essa revelação é inerrante. Ok? Porque inerrância é, no sentido popular, ausência total de erros. Ok? Ponto. Ausência total de erros. Essa revelação é totalmente inerrante. Perfeito. Ok. É a mensagem transmitida por inspiração do Espírito Santo, na produção dos textos, por meio dos autores bíblicos, essa inspiração, esse movimento do Espírito Santo, através dos autores bíblicos, para a produção do texto, infalível. Ok? Perfeito. Agora, cópias dos copistas, edições,
aí tem muitos erros. É indiscutível. Qualquer pessoa séria tem que admitir. É isso que eu queria. Pronto. Você entendeu? Eu entendi. Podemos aprofundar o conceito. Podemos aprofundar. Qualquer pessoa séria tem que admitir. Perfeito. Você pega o texto de Marcos, ou o texto do Apocalipse, gramaticalmente, se você pegar a medida de Dionísio de Trácia, várias expressões são expressões gramaticalmente erradas. Não faz a mínima diferença ter expressão gramaticalmente errada, porque o importante para a comunicação é comunicar. É a mensagem. E se você vai falar com um grupo que é um grupo que fala um grego koiné, um grego simples, você não vai fazer uma mensagem sofisticada que ninguém vai entender. Então, para o indivíduo que parte da premissa de colocar Deus debaixo da ciência chamada gramática, é erro. Mas quem está errado é ele. Porque, no final das contas, o que Deus fez foi comunicar a sua palavra falando a linguagem dos homens, a linguagem simples. Então, para ir além do que eu digo, que é a tentativa de pensar as coisas sem que as coisas sejam pensadas a partir de um lugar que dê ferramentas, nesse contexto difícil, está cada vez mais difícil você manter a fé viva e saudável. Para fazer isso acontecer, nós precisamos urgentemente que os conceitos teológicos que nós trabalhamos durante séculos, que eles sejam trazidos de novo, rediscutidos e reafirmados de forma mais forte. Então eu proponho que a inerrância seja defendida, mas seja defendida de forma muito mais forte, para que a gente possa chegar e contornar de forma tão grave um problema que é grave, que é drástico, que é a maldade das pessoas que vão lá nas nossas igrejas e dizem e mostram, por exemplo, Marcos capítulo 7, diz que Jesus ele sai da Síria, da costa da Síria, e vai para a Galileia, passando por Decápolis. Aí você abre o livro do Werner Georg Kimmel, ele diz, Marcos não pode ser um judeu palestinense, porque esse roteiro que ele colocou para Jesus é um roteiro impossível, é um roteiro de quem não conhece, e por isso Marcos está errado. Está lá no comentário dele sobre Marcos. Mas quem está errado? O Kimmel. Sim. Porque o roteiro daquele texto é o roteiro das comunidades de Marcos. Tem comunidade de Marcos na Decápolis, tem comunidade de Marcos na Palestina e tem na Síria. Ele percebeu? Não. Aí ele falou que tem erro. Eu conheci vários seminaristas que, quando leram isso, e leram Kimmel, e leram cuidadosamente, a Bíblia está errada e, por isso, a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu conheci vários. Na universidade é o que mais acontece. Por que os nossos filhos vão para lá e desviam? Porque eles são confrontados, chegam lá e estão com conceitos teológicos que eles não conseguem defender, porque chega lá, as pessoas partem de outras premissas, partem de outras perspectivas, não unificam conceitos como se fosse um só. Ou seja, você vai para a faculdade, o conceito de inspiração e inerrância não é um conceito só. Isso é só na nossa faculdade de teologia, dentro da nossa bolha evangélica. Isso não funciona lá na academia, quando você vai enfrentar um professor de história. Eles vão separar os conceitos. E vão pegar o conceito do dicionário e abrir, mostrar na cara dele e dizer assim, tá vendo aqui, ó? É ausência de erro. Tá vendo aqui? Aqui tem erro. Tá vendo aqui? Aqui tem acréscimo. Porque vão fazer crítica textual, não dentro dos nossos parâmetros de crítica textual, que está sempre tentando harmonizar as coisas. Eles vão fazer crítica textual dentro do parâmetro deles, que é tentar desacreditar a escritura. Eu não sou advogado de ninguém aqui na mesa, mas acho que todo mundo concorda que a gente vive esse momento de linchamento virtual, de tribunal da internet, onde uma pessoa com uma câmera e um microfone, em algum lugar, acaba com a dignidade de outra pessoa, com base num corte ou com base em alguma coisa, sem saber profundamente o caso. Agora, eu também acho que se foi publicado um livro que tem o seu nome, e esse livro tem coisa que o senhor não concorda, ou que o senhor não disse do jeito que disse, eu acho que o senhor tinha que ter se pronunciado desde o início do livro. Falar assim, não, peraí, pessoal, isso aqui é um opúsculo, isso aqui é um assunto, isso aqui nasceu dessa forma e tal. Não teve a minha anuência, na minha opinião, porque nós somos formadores de opinião. Eu vou te passar o meu aqui. Eu estou perdendo o microfone, ninguém nem me responde. Então porque nós estamos na qualidade de formadores de opinião. Então eu te provoquei agora. Deixa eu só comentar. Na verdade, colegas César, doutor, só um segundo, só para poder. Porque como ele tocou isso aqui, na verdade, eu me manifestei imediatamente quando esse livro saiu. Ok? Só que ninguém tem aí a boa vontade de trazer a manifestação também à tona. E o livro não diz nada demais dentro do contexto para o qual ele está sendo proposto. Para aquele contexto não tem nada lá demais.
Eu discordo, porque eu li a parte da inerrância, e, de novo, respeitosamente, viu, pastor? Absolutamente, a minha ideia é importante dizer aqui, não é ter aquilo que o pastor César acabou de mencionar, de contribuir para cancelamento de quem quer que seja, nem linchamento moral, eclesiológico, teológico, longe de mim. Eu apenas estou dizendo algo porque, assim, a parte que nos cabe para o debate, que envolve inerrância, eu li várias outras coisas. Eu confesso que eu fiquei bem chocado com o que eu li. O Dr. Brian, eu imagino que não deve ter lido. Mas, né? a proposta era essa mesmo, chocar. Mas a proposta era chocar, mas presta atenção, tem uma contextualização, tem um público específico. Mas se aquele pensamento continua a vigorar hoje, continua problemático. Daí, doutor, não é um pensamento que você tem de vamos de novo. Presta atenção, não é um pensamento para a igreja. Doutor, a inerrância para mim, esse assunto, é igual raiz quadrada, você estuda para nunca usar. Tem 4 anos, quase 5 anos que eu estou pastoreando uma igreja. Esse assunto nunca foi debate na nossa igreja, nunca foi assunto lá e nunca precisamos disso para salvar pessoas do inferno, para pregar Jesus, para alcançar pessoas, para batizar pessoas. Batizamos dezenas de pessoas todos os meses e isso nunca foi assunto. Então, ou seja, dá para olhar para isso aí de uma maneira que a gente possa transformar isso em pensamento ou subentender coisas que eu não disse. Eu não disse, jamais disse em qualquer lugar, em qualquer livro, em qualquer lugar, que a revelação de Deus para nós tenha qualquer tipo de erro ou equívoco, que não seja confiável. Jamais, eu sou pregador de Bíblia, sou professor de Bíblia. A escola do reino que eu tinha aqui, que é 6 mil pastores e líderes, era de graça, eu fazia com o meu recurso, não cobrava nada de ninguém. Pastor Elias Soares foi lá várias vezes. A filha dele, Abigail, ia lá toda semana. Então, eu gostava muito de lá. Ou seja, eu sou um professor de Bíblia, ensino Bíblia. Eu vou desacreditar a autoridade das Escrituras? Nunca. Então, o que tem é má vontade de entender contextualização, de entender o que não está sendo dito, e entender que eu estou falando para um público específico. Como pastor, hoje, 80% é jovem, mesmo os que são famílias jovens, são gente que estão na universidade. O que eu estou te dizendo? Se você usa essa palavra, e por que o D.A. Carson não usa essa palavra, e os americanos que, lá em 1978, fizeram a Declaração de Chicago sobre a inerrância, ok? Ou seja, hoje eles não usam o termo.